Você já parou para pensar sobre o real motivo que faz com que as pessoas se identifiquem e curtam tantos personagens do Batman e do Homem de Ferro? Se você responder de bate-pronto, talvez você diga, óbvio, ambos são ricos, inteligentes, extremamente respeitados e ainda chutam bundas dos vilões mais asquerosos da cultura pop. Acontece que tá cheio de personagens com características parecidas que não possuem o mesmo apelo e nem a legião de fãs que esses dois possuem. Logo, esse vídeo nasceu de uma curiosidade em comparar o legado desses personagens e as semelhanças e diferenças que fazem do Batman e do Homem de Ferro dois dos personagens mais amados de todos os tempos na cultura pop e que arrastam verdadeiras multidões aos cinemas mundo afora. Então, fica comigo nesse vídeo que nós vamos descobrir juntos o segredo desses caras. É logo depois da vinheta. Paz, amor e chimichangas, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerdpool Pop Cult. No vídeo de hoje nós vamos analisar minuciosamente o porquê de O Homem de Ferro e o Batman serem tão populares entre os fãs mundo afora, além, é claro, do fator óbvio de que nós adoramos ver que a fuleiragem se treme toda quando bate de fuça com um desses dois. Bora comigo? A adaptação para o cinema. Nem é preciso dizer que a adaptação desses personagens para as telonas do cinema contribuíram e muito para o aumento da sua popularidade. Antes do surgimento do UCM, pouquíssimos heróis eram conhecidos do grande público, sendo esse um mundo restrito aos grandes apaixonados pelos quadrinhos, tanto Marvel e DC, quanto de outros estúdios menos populares. Entretanto, os heróis que todo mundo sempre conheceu eram mesmo o Superman e o Batman, que sempre fascinaram o imaginário popular. Esses heróis também foram os primeiros a ganhar uma adaptação decente para as telonas. Só que a falta de um universo interligado e a adaptação de histórias fechadas acabou culminando com várias versões e atores diferentes para dar vida aos personagens. E isso dificultou na criação de uma identidade para o Batman nos cinemas. O Morcegão já foi vivido por Michael Keaton, que foi o primeiro a viver uma versão sombria do personagem nas telonas, além do Christian Bale, que teve uma trilogia, fato que o ajudou na construção de uma personalidade própria e com isso acabou lhe dando uma boa vantagem na preferência popular, justamente por poder criar uma identidade maior. Ben Affleck foi o Batman do DCU, porém como a Warner sempre fez questão de tornar esse universo uma bagunça, visando muito mais aproveitar a barca do sucesso do CM, que propriamente construir um universo coeso e duradouro pensando em seus fãs, Affleck também acabou não se tornando unanimidade e nem conseguindo fazer com que sua versão se tornasse uma. O último Batman das telonas foi Robert Pattinson, que já teve uma rejeição gigantesca antes mesmo de começar a gravar o filme, que na minha opinião trouxe o lado detetive que é importantíssimo do Batman, como nenhum outro filme havia trazido ainda. Isso sem falar no Batman multicolorido do Val Kilmer e no horrendo Batman de tetinhas espetadas do George Clooney. E como eu queria esquecer do Bate-cartão de crédito. Jesus! Ainda assim, o fato de estar nos holofotes sempre contribuiu e muito para que o Cavaleiro das Trevas se mantivesse no topo da preferência mundial e continuasse aumentando cada vez mais a sua legião ensandecida de fãs. Já o Homem de Ferro sempre foi vivido pelo mesmo ator, que além de muito carismático, também é a cara do personagem, em todos os aspectos, desde o físico até o comportamental ao longo de sua carreira. Rapaziada, é impressionante, mas o Robert Downey Jr. é o Tony Stark. E o fato de agradar tanto o fã mais raiz dos quadrinhos àqueles que o conhecem apenas do cinema, fez com que o Homem de Ferro desse um boom gigantesco, ultrapassando outros heróis já bem mais estabelecidos através do público por quem ele ainda não era conhecido, através dos quadrinhos, o levando ao topo dessa lista juntamente com o Batman. Semelhanças e diferenças. Bruce Wayne e Tony Stark têm sido comparados há muito tempo. Ambos são gênios bilionários, playboys e filantropos. Ambos flertam com o perigo e com as mais belas mulheres de seus respectivos círculos sociais. Além disso, ambos são grandes nomes da indústria e herdaram as empresas de seus pais, mortos enquanto ainda eram jovens. O Batman tem um mordomo chamado Alfred, o Homem de Ferro tinha um mordomo chamado Jarvis, que mais tarde deu origem ao nome da tecnologia de inteligência artificial de Stark. Nenhum dos dois tem superpoderes e ambos usam seu dinheiro para a construção de seus trajes e armas. Sim, existem algumas semelhanças, mas elas param por aí,
pois na maioria das características comparativas, qualquer fã mais assíduo consegue perceber que esses personagens são bem diferentes. O Batman tem uma grande preocupação em manter sua identidade secreta sob sigilo, evitando que a grande maioria das pessoas saibam quem está por trás da máscara. Já o Homem de Ferro faz questão absoluta de que todos saibam que é Anthony Stark quem sempre estivera dentro de suas armaduras, e gosta do reconhecimento por ser um herói da humanidade, caminhando sobre a tênue linha entre a genialidade e a prepotência que é responsável por fabricar tantos vilões, tanto na ficção quanto na vida real. E na Marvel, Tony tanto é capaz de criar catástrofes quanto salvar o universo, enquanto que o Batman, devido à sua forma de atuação, foi considerado um vigilante durante muito tempo. O Batman era visto pela mídia como um criminoso que levava o caos às ruas da cidade de Gotham, e o personagem convive constantemente no limite entre o amor e o ódio. Modus operandi. Nós não vamos nos aprofundar muito sobre a origem dos personagens, porque todo mundo já está careca de saber o essencial, e por mais que mude, a essência continua sendo a mesma. Portanto, vamos às informações básicas. O Batman é um artista marcial aprimorado e possui um estado físico privilegiado. Com isso, ele não necessita de muita proteção, pois consegue derrubar os inimigos furtivamente, sem dificuldades. Vai na minha, jovem Kakaroto. Sair na mão com o Homem-Morcego é uma ideia de jirico. É chuva de osso na cara dos Bangala-Fumenga. Apesar da perícia do Homem-Morcego para embolachar a fuça de vagabundo, com a evolução das armas no mundo real, o traje do Batman teve que evoluir e se tornar mais atualizado e tecnológico, utilizando os recursos da Wayne Enterprises para construir mecanismos de combate únicos que complementam sua capacidade física e intelectual. Não à toa, o Batman é considerado o herói mais preparado dos quadrinhos. Isso sem falar, é claro, em seus veículos de combate, principalmente o magnífico Batmóvel, que independentemente da sua versão favorita, sempre foi algo icônico e que os fãs se amarram demais. O Homem de Ferro, contudo, possui uma quantidade de armaduras bem diversificadas e cada uma delas tem uma função diferente. Tony é um engenheiro genial que criou várias armas militares e algumas delas foram integradas ao seu traje blindado para ajudá-lo a lutar contra os terroristas. Stark tem mais interesse sobre seu estado mental do que físico. Por essa razão, procura desenvolver seu intelecto e deixar que suas armaduras façam o trabalho pesado por ele. E essas também o permitem voar, disparar rajadas de raios propulsores e utilizar diversas armas que ele cria com as mais diferentes funcionalidades. Na mente dos heróis. A psicologia por trás da transformação de Bruce Wayne em um vigilante preparado e centrado mentalmente é multifacetada. Uma das principais razões é o trauma vivido por ele na infância, quando seus pais foram assassinados diante de seus olhos. Esse evento desencadeou em Bruce uma inquietude interna e o levou a buscar justiça. Além disso, o fato de ter sido criado em uma família rica e privilegiada permitiu que Bruce tivesse acesso a recursos e treinamentos especiais que o ajudaram em sua jornada. Ele se submeteu a treinamentos físicos e mentais intensos com diversos mentores, entre eles mestres em artes marciais e técnicas de investigação. Assim, a busca incessante por justiça e a proteção da cidade de Gotham se tornaram sua missão pessoal, fazendo com que ele se mantivesse focado e preparado a cada momento. E essa combinação de fatores, junto ao seu trauma, acesso a recursos e treinamentos especiais e a missão pessoal de Bruce, foram determinantes para blindar sua mente e transformá-lo no vigilante altamente preparado e centrado que conhecemos como Batman. Vivendo uma vida dupla, onde protege sua identidade sobre o alter ego de um prepotente playboy milionário e mulherengo que não se importa com ninguém, Bruce tem o disfarce perfeito para tocar o terror contra os criminosos e corruptos de Gotham. Tony Stark pode ser visto como um personagem complexo e também multifacetado, devido à sua personalidade, inteligência, audácia, bravura e resiliência. Ele é conhecido por ser um líder forte e carismático, com um senso de humor afiado e sarcástico, e uma autoconfiança que flerta a todo momento com a própria arrogância, além de ter uma capacidade incrível de inventar e inovar. Isso tudo contribui para tornar Tony Stark um personagem icônico e popular entre as pessoas. Se você nunca leu um quadrinho do Homem de Ferro, você pode achar que sem armadura Tony Stark não seria nada, mas o poder do Homem de Ferro nunca esteve em seu traje.
e sim em sua genialidade. E a verdade é que Tony sabe se virar muito bem sem elas, sendo uma espécie de MacGyver dos quadrinhos, capaz de desenvolver as melhores soluções com aquilo que ele tiver à mão. Acredite, jovem Kakaroto, se precisar, Tony constrói uma bomba com um lápis de cor amarelo e uma melancia. E uma curiosidade muito interessante sobre o Tony é que, apesar de todas essas qualidades, ele é tão humano a ponto de cometer os mais variados tipos de estupidez, quase sempre por conta da sua arrogância. Ele também luta contra problemas tão reais e cotidianos como o próprio alcoolismo, que quase o levou à ruína financeira e psicológica. Conclusões. Existem várias razões pelas quais os Homens de Ferro e o Batman são personagens tão fascinantes para as pessoas. As principais delas talvez sejam a identificação, uma vez que ambos os personagens são humanos, mas possuem habilidades extraordinárias que muitas pessoas desejam ter. Isso faz com que seja fácil para os espectadores se identificarem com eles e vivenciarem incríveis aventuras através dos olhos desses personagens. Outro fator provavelmente sejam seus traumas. Ambos os personagens têm histórias de vidas trágicas que moldaram suas personalidades e as escolhas que fizeram. Muitas pessoas podem se identificar com suas angústias e a forma como eles lidam com elas. Ou seja, ambos conseguiram controlar, dominar e transformar seus medos e problemas pessoais em uma ferramenta poderosa que os fizeram ocupar um lugar de grande destaque na sociedade e se tornarem extremamente admirados. Tem também, é claro, a questão do seu empoderamento. Embora ambos sejam humanos, eles possuem habilidades que os tornam um dos super-heróis mais poderosos e respeitados de seus respectivos universos. Isso pode inspirar as pessoas a desenvolver habilidades reais para enfrentar os desafios da vida. Pelo prisma moral, ambos os personagens possuem valores fortes e lutam pela justiça. Isso pode gerar nas outras pessoas a reflexão sobre suas perspectivas morais. E finalmente, tem a questão da personalidade, pois os dois personagens são carismáticos e têm personalidades interessantes que os fazem se destacar entre outros super-heróis, e isso faz com que as pessoas se sintam mais atraídas por eles. Em resumo, a conclusão básica que podemos tirar sobre a pergunta que originou esse vídeo, sem o respaldo de nenhuma técnica ou estudo psicológico profissional, é que o Homem de Ferro e o Batman são tão fascinantes porque representam traumas humanos, uma capacidade ímpar que lhes concedem poderes, valores morais fortes, carisma e personalidade interessante. Fato que faz com que no subconsciente popular, todas as pessoas que admiram esses valores desejem possuir a capacidade de lidar com as dificuldades da vida, enfrentar seus fantasmas e ainda se destacar em meio ao mundo tão duro e impiedoso em que vivemos, assim como esses caras. Sumo, esses dois são mesmo o bichão doido. A verdade é que para os grandes fãs dos quadrinhos, ambos estão no limite da casca grossice. E quem ganha com isso somos todos nós, amantes das grandes sagas da cultura pop. Mas e você? É fã do Morcegão Cabuloso ou prefere o Guardião Ferroso? É Team Bruce ou Team Tony? Deixa aí nos comentários qual é seu herói favorito pra gente descobrir qual dos dois gênios filantropos tem a maior fanbase aqui dos telespectadores desse canal. E façam suas apostas, meus jovens padawans. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, esmerilhe o botão do like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho que logo tem mais conteúdo top por aqui. Seu amigo Nerd Pulse se despede, desejando a todos que fiquem bem, cuidem-se sempre, se dirige não beba e se for beber me chama pra gente trocar aquela resenha sobre tudo relacionado à cultura pop e seus personagens tão apaixonantes. É nóis, truta! Fui!